Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao Evangelho no Lar da Associação Espírita Fé e Caridade de Florianópolis. Nós nos reunimos aos domingos às 20 horas para juntos lermos, meditarmos, compreendermos, sentirmos um pouquinho mais do Evangelho de Jesus. E vamos dando continuidade ao capítulo 28 na noite de hoje. Que vai compartilhar aqui com a gente um pouquinho mais a respeito dos aprendizados desse trecho do Evangelho. Enquanto isso, oi, boa noite, Ju. Boa noite, Emília. Boa noite, pessoal. Oi, então, a Júlia está aqui com a gente hoje à noite. Está aqui também a Camila, a Fábio, a Vanessa, a Giovana, a Pátio, o Anthony, a Grace, também a Denise. Boa noite, Denise. Boa noite todo mundo, a Ângela também, a Gladete. Quantos corações, gente, amigos. É muito bom estar aqui com vocês. Boa noite, dona Olga. Muito bom estar aqui com vocês todos os domingos. Ju, esse domingo a gente vai dar sequência, então, ao capítulo 28. Nós, na semana passada, falamos das preces de agradecimento, de gratidão, e hoje a gente vai, então, lá para o item 30, falar das preces de resignação. Né? Então, antes da gente iniciar, eu gostaria de te convidar para fazer a nossa prece de abertura, pode ser? Faço sim, pode deixar. Convido todos, então, para que a gente se ambiente nesses instantes, elevando nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre que nos deixou esse Evangelho como um roteiro a ser seguido, para consolar esclarecendo e esclarecer consolando. Possamos aproveitar esses instantes tão breves para higienizar a nossa casa, higienizar o nosso campo mental e os nossos corações. Que assim seja. Que assim seja. Então, dando sequência ao nosso roteiro, depois da prece inicial, a gente faz a leitura do trecho que foi destacado, né, para essa noite, para o estudo dessa noite, que, novamente, aqui a gente está seguindo a ordem, né, do Evangelho e usamos o Evangelho segundo o Espiritismo, mas quem está em casa, fique à vontade ao fazer o seu Evangelho no lar, para abrir, né, em qualquer página o Evangelho segundo o Espiritismo, para usar outras obras, né, quem tiver o Novo Testamento, a Bíblia, ou até obras secundárias que são bastante utilizadas no Evangelho no Lar, como Jesus no Lar, né, e tantas outras, fique à vontade para usar, fazer a leitura, comentários e a prece final, que é o que a gente vai fazer agora. Então, Emília, vamos para a leitura. antes de eu fazer a leitura, me lembrou agora, me veio em mente, Diga. só compartilhar com o pessoal. Eu e a Emília, na semana retrasada, alguns dias atrás, a gente participou de uma reunião de departamentos da associação e um espírito amigo se comunicou ao final dessa reunião, que mais gente participava, né? O espírito amigo se comunicou, deixou alguns recados. Um deles a gente achou conveniente compartilhar com vocês, importante. O espírito ele reforçou a importância de que cada um de nós realizemos o evangelho no lar em nossas casas. Eu não me recordo exatamente como foi falado, mas é que o evangelho no lar é o centro, é o coração, é o que vai nos dar a força, a esperança para continuar. Então, que a gente não se esqueça de fazer na nossa casa. Esse momento aqui, que é o evangelho da associação, ele também é muito importante. Quando a gente está aqui junto, a gente vibra junto com a espiritualidade amiga da casa que está conosco, mas o grande objetivo desse momento aqui na Emília da Live é que cada um replique em suas casas em um outro dia, em um outro horário. Então, compartilhando com vocês o que a gente já sabia, mas é bom reforçar, né? Os espíritos amigos, então, relembraram da importância de que cada um tenha esse momento dentro do seu lar, mesmo se for sozinho, gente, é muito importante. Então, reforcemos o convite para vocês. Desculpa, Emília, pode fazer a leitura. Imagina, obrigada, Ju. Obrigada pelo lembrete. E sabendo que a espiritualidade amiga está sempre com a gente, né? Que é o nosso bem, nos acompanha. E muitas vezes basta a gente abrir a porta, né? Abrir a porta do coração, né? Da nossa mente, uma boa oração, um bom pensamento.
O Evangelho proporciona isso. Então, vamos lá para a ação, né, o ato de submissão e de resignação. Lá no capítulo 28, item 30, e que no prefácio Kardec diz para a gente assim: quando um motivo de aflição nos atinge, se lhe procuramos a causa, acharemos frequentemente que é consequência de nossa imprudência, de nossa imprevidência ou de uma ação anterior. Neste caso, não devemos atribuí-lo senão a nós mesmos. Se a causa de uma infelicidade é independente de toda participação que seja nossa, é ela uma prova para esta vida ou a expiação de uma existência passada. E nesse último caso, a natureza da expiação pode nos fazer conhecer a natureza da falta, porque somos sempre punidos naquilo que pecamos. No que nos aflige, não vemos em geral senão o mal presente, e não as consequências ulteriores favoráveis que isso pode ter. O bem, frequentemente, é a consequência de um mal passageiro, como a cura de uma doença é o resultado dos meios dolorosos que se empregam para obtê-la. Em todos os casos, devemos nos submeter à vontade de Deus, suportar com coragem as tribulações da vida, se quisermos que nos sejam tidas em conta, e que estas palavras do Cristo nos sejam aplicadas. Bem-aventurados aqueles que sofrem. E aí remete, né, ao capítulo 5º, e Kardec nos dá 3 opções de prece, né, que aparecem aqui também em relação a esse ponto, que é a prece de resignação. A gente vai chegar nas preces, até vamos convidá-los a fazer uma dessas preces ao final, mas antes disso vamos fazer alguns comentários. E, Ju, já vou começar dizendo que no Instagram, ao longo do dia, muitas pessoas votaram na nossa enquete, em que a gente perguntou se a pessoa se considera resignada, né? Você se considera resignado? Aproveita e comenta aqui também, né? Esse evangelho é de todos nós. Então, comenta um pouquinho aqui a respeito da sua visão da resignação, se você se considera uma pessoa resignada. E foi bem distribuído, sabe, essa enquete. A gente colocou como opções sim, não, eventualmente e depende, né? Então, 23% das pessoas disseram que são resignadas. Olha só, quanta gente resignada, né? Que coisa boa. 18% disse que não é resignado. 32%, a maioria, disse que eventualmente age de forma resignada. Também já é uma vitória, né? E 27% disse que depende. Então, assim, depende da situação, eu consigo ser resignado, depende da situação, eu não consigo. A Luísa está aqui comentando com a gente, a Preta, né? Às vezes, né, Preta? Às vezes. Eu também acho, eu confesso aqui que às vezes eu também consigo. E não é fácil, é um exercício, né? Ju, conta para mim, assim, o que essa reflexão, o que essa leitura te trouxe? Primeiro que eu votei no Depende, né? Eu gostei dessa enquete, gente. Quem faz a enquete é a Carla, que é uma outra trabalhadora do departamento de divulgação que está aqui conosco. Me fez refletir, Emília. Eu votei no Depende porque acho que depende da situação eu já consigo. Dependendo da situação eu ainda vacilo. Mas que nem você falou, né? Já é uma vitória. Então é importante a gente reconhecer quando a gente já consegue e quando a gente não consegue, o porquê e correr atrás, né, Emília? Porque a gente está aqui para melhorar, não para ser a mesma coisa sempre. E a primeira coisa que eu refleti, que na verdade não fui eu que refleti sozinha, né? A gente nunca reflete sozinha. Tá tendo uma conferência espírita do Paraná, aconteceu esse final de semana. Inclusive, fica a recomendação, gente, que tá no YouTube da Federação Espírita do Paraná, as gravações. Tem a Sandra Borba, Divaldo, Arthur Valadares, alguns palestrantes, oradores espíritas. E na palestra da Sandra Borba, que eu esqueci o tema, mas foi sobre consciência, que é o tema da conferência, a Sandra ela traz uma citação de Joana que hoje, quando eu fui ler o assunto do Evangelho, para mim casou. A Sandra ela lembra que a Joana ela fala que o espírito que está desperto, então acordado,
desperto, de estar acordado, né? Atento, é o espírito que está aberto aos convites da vida de mudança e de transformação. E o espírito que não está desperto, que está dormindo, é aquele espírito que está acostumado, tá bom do jeito que tá, não quero que mude. Por que eu achei que faz sentido com o evangelho de hoje, Emília? Porque muitas vezes a gente não se resigna porque a gente não quer a mudança. A gente se revolta frente a uma mudança que a vida nos impõe. E é importante a gente ter em mente, sempre lembrar, que tudo vai passar, tudo vai mudar. Se tá bom, uma hora, gente, o sofrimento ele vai aparecer, porque a gente está aqui no planeta de provas e expiações. Mas também é importante lembrar que quando a gente está sofrendo, que não aguenta mais um pouquinho, porque também vai passar o sofrimento, né? Então, estar desperto é aceitar as mudanças, sejam elas quais forem. E quando a gente começa a exercitar isso, a gente vai se tornando um pouquinho mais resignado, porque a gente já espera a mudança. A gente não se revolta mais tanto. A resignação não passa um pouco além, né, do que só aceitar a mudança. Tem que aceitar de dentro do coração, que é outra coisa que está no Evangelho que eu gosto muito, né? A obediência é quando a gente aceita frente à razão, né? O pensamento já aceita. A resignação é quando o coração aceita aquela mudança. Mas esse é o primeiro passo, a gente saber que as coisas mudam, que nada vai ser para sempre a mesma coisa, né? A única certeza que a gente tem é que estamos aqui para sermos melhor. E daí outra coisa, Emília, que também me chama, normalmente é o ponto que sempre me vem primeiro à mente quando eu ouço falar sobre resignação, é que a resignação não é a gente aceitar qualquer coisa, seja ela qual for, sem tentar melhorar, sem tentar a cura, sem tentar uma melhoria. Não é isso, a resignação não é ser passivo frente a algo, não é ficar sentado de pernas pro ar, porque Deus quer assim, então vai ser assim mesmo, não adianta, né? Eu tô com algum problema no estômago. Tá, é assim, não vou procurar um médico para quê? Vou fazer tratamento para quê? Não é isso, gente. Precisamos ir atrás da mudança, precisamos fazer a nossa parte. Mas a gente precisa também entender que tem situações que a gente não pode fazer mais nada, não tá mais nas nossas mãos mudar aquilo. Isso é ser resignado. É você agir até onde você pode. E a gente sempre tem algo que a gente pode fazer, né, Emília? Algo sempre dá para fazer. Só que também entender o momento de que dali para frente é desse jeito. Então é olhar para a situação com um pouquinho mais de, tá bom, ela não vai mudar, eu agora não posso fazer nada, talvez lá na frente eu possa, porque as coisas mudem. Então o que eu tenho que aprender com isso? Então é esse olhar do que eu posso aprender com essa situação. Que ninguém vai poder responder pra gente, né, Emília? É um raciocínio nosso, é uma reflexão nossa conosco mesmo. Muito bom, Ju. Você estava falando, me veio uma imagem na mente de um mapa. Sabe assim, o Google Maps, quando a gente está num lugar e a gente abre e coloca no destino, a gente se resignar é a gente percorrer o caminho que foi traçado, né? E o que é o contrário da resignação? Eu vou trazer algumas reflexões que a gente fez na segunda-feira. A gente está estudando o Evangelho Redivivo na nossa casa, né? Um dos muitos grupos de Evangelho Redivivo que a gente tem pelo Brasil, né? Em Santa Catarina e na Primeira URI. Na Associação Espírita Fé e Caridade, a gente se reúne segundas-feiras à noite para fazer o estudo do Evangelho Redivivo. Estamos no primeiro livro, estudando Mateus, aliás, no livro 2, né? Estudando o Evangelho de Mateus, que é o primeiro evangelho, né? E tem lá em Mateus, né, as bem-aventuranças, assim como tem em outros evangelistas, mas tem em Mateus 5:5, felizes os aflitos, que é como Kardec encerra aqui esse prefácio, né, nos trazendo felizes, né, aqueles que sofrem, ou felizes os aflitos. Essa bem-aventurança que Jesus nos trouxe, essas bem-aventuranças do Sermão do Monte, né, elas podem ser vistas por nós como uma escadinha. A gente, nas reflexões do Evangelho Redivivo, a gente chegou nessa conclusão, que as bem-aventuranças, elas são os nossos degraus de aquisição de virtudes da alma. Que a gente vai, né, passando degrau por degrau até alcançar,
né, a nossa felicidade mesmo, né, o estágio em que a gente pode se encontrar de forma mais completa, de forma mais íntegra, né, mais próximos do Pai, mais próximos de construir o reino de Deus dentro de nós. E essa bem-aventurança, felizes os aflitos, é a terceira. Se é uma escadinha, tem outros degraus que a gente precisa ter subido para chegar nela, né? Por que felizes os aflitos? Até antes de falar das anteriores, feliz o aflito não é qualquer um que sofre, tá, gente? Jesus não se remetia a qualquer tipo de sofrimento e nem a qualquer tipo de sofredor. Ele estava muito claramente se dirigindo a pessoas que sofriam de uma forma muito específica, sofriam com um comportamento muito particular, que é um sofrer que, assim, estamos na Terra, né? Planeta de provas e expiações, todos nós. Todos, sem exceção, passam por situações que vão trazer aflição, que vão trazer o desconforto da mudança, como a Júlia falou. Até aquela pessoa que você olha no Instagram e é tudo foto maravilhosa, parece que essa pessoa só está surfando na vida, né? Não é bem assim. Quando a gente vai saber, né, de perto, situações acontecem a todos. A rede social mostra só um ladinho, né? Bem curtinho, bem fininho, bem estreito da vida do ser humano. Então, na intimidade, todos, sem exceção, passam por essas situações de provação ou de expiação, como Kardec falou. Então, o acontecimento, a situação, né, da qual a gente vai derivar a aflição, ela pode vir por uma prova, ou seja, por algo que aquela alma, que aquele espírito vai passar para aquisição de algo importante, quanto por uma expiação que é derivado de alguma situação anterior que não foi muito bem vivida e precisa, né, que esse aprendizado venha acontecer, né, que se apresente novamente outras situações ou situações semelhantes para que aquele aprendizado se concretize. Essa situação aconteceu. Aí, gente, tá, né? Aí a gente vai se deparar com a resignação ou não. O que é se deparar com a oportunidade da resignação? É quando a gente se depara com a situação e a gente a encara como uma oportunidade de aprendizado. Aí a gente tem a possibilidade de agir com resignação. Então, era para esses indivíduos que encaravam as situações da vida dessa maneira que Jesus se reportava: bem-aventurados os que sofrem, pois estes irão aprender, irão evoluir, irão construir o reino de Deus em seus corações. Agora, não é só assim que a gente sofre, né? Não é só assim que a gente passa por aflição. Qual é o oposto da resignação? É a revolta, a não aceitação, né? Então, quando a gente se revolta, quando a gente não aceita, quando a gente vai brigar com a situação, aí se apresenta um grande educador de todos nós, que é o sofrimento, que é, né, o sofrimento real, né? E é esse tipo de sofrimento que deriva da revolta, que vai nos trazer futuras expiações. Porque se a gente não está aprendendo agora, em algum momento a gente vai ter que aprender. Pode ser nessa vida, novamente, novas situações, pode ser nas próximas e assim por diante. Pois bem, agora eu vou falar dos 2 degraus anteriores. Bem-aventurados os pobres de espírito, né? Então, a humildade, a gente precisa, para ser resignado, para encarar as situações da vida com resignação e vê-las como aprendizado, eu preciso ser humilde. Porque se eu sou orgulhoso, se eu acredito que eu estou no controle, se eu acredito que eu mando nas situações que me acontecem, que tudo deriva da minha vontade, eu vou ter dificuldade em ser resignado. Vai ser muito, muito desafiador. Aí eu vou sofrer com mais, né? Vai ser uma consequência. Agora, o humilde se enxerga no seu lugar. Ser humilde não é ser menos, hein? Viu? Não é aquela noção rasa que a gente às vezes tem. A humilde é o que se rebaixa. Não, o humilde é o que sabe o seu lugar de filho de Deus, o seu lugar de um aprendiz da vida, né? O seu lugar de ser igual os seus irmãos. Igual. Não é melhor, não é pior, é igual. Todos nascemos simples e ignorantes, fomos criados simples e ignorantes, estamos numa jornada, né? Alguns um pouquinho adiante,
que podem nos inspirar, alguns um pouquinho atrás, que a gente deve ajudar, né? Mas todos somos iguais e temos os mesmos direitos, as mesmas necessidades, né? Pois bem, a humildade é um degrau para a resignação. E o segundo degrau, bem-aventurados os mansos. Então a gente precisa ter paz, precisa estar em paz, precisa calar um pouquinho para ouvir, precisa se ouvir, né? Para a gente poder ter dentro dessa paz interior, a gente vai alcançar a resignação. Aquela pessoa que ela não tem essa paz, que ela ainda vive nas emoções, nas sensações, no mundo das sensações, também vai ter muito mais dificuldade de resignar, vai ter muito mais propensão à revolta, né? Então, essa mansidão íntima, essa paz íntima, que é diferente dos pacificadores. A gente está agora, Ju, estudando os pacificadores. Está muito interessante esse estudo, está maravilhoso. Que daí já é uma paz para fora, né? Vamos chamar assim. Já é uma ação que vai impactar outros. O bem-aventurados dos mansos é aquela paz íntima, né? Aquela pessoa que intimamente alcança aqueles momentos, talvez não todos, não sempre, mas consegue alcançar momentos de, né, estar consigo mesmo e refletir e tudo mais que você falou disso, né? Então, gente, já falei bastante, mas eu acho assim, tem umas frases só para ecoar o que a Ju já trouxe, né? Que a gente às vezes tem algumas dificuldades com a resignação quando a gente vai, né, entender, olha só, o que Emmanuel nos traz. Provocações e problemas, habitualmente, são testes de persistência necessários à evolução e aprimoramento da própria vida. Então, se a gente não entende como teste, né, a gente vai ter mais dificuldade. A paciência, bem-aventurados os mansos, né? A paciência é escora íntima que auxilia a criatura a atravessá-los com proveito devido. Então, quando a gente está passando por dificuldade, acho que uma preocupação do ser é o quanto eu estou brigando com essa situação ainda e o quanto eu estou aproveitando essa situação. Daí a gente pensa, nossa, Emília, mas aproveitar um sofrimento, um momento de aflição, que difícil, né? Mas essa é a atitude que a gente precisa assumir, por mais difícil que ela seja. Porque, do contrário, o desespero, né, entretanto, diz Emmanuel, é sobretaxa de sofrimento que a pessoa impõe a si mesma. Então, sempre que a gente estiver desesperado, gente, vamos lembrar que a gente pode estar crescendo uma situação que não precisava ser tão difícil assim, né? Que a gente está, às vezes, escalando aquilo, né? Bem, tem muitos ensinamentos muito bons. Um deles, inclusive, a respeito da questão da ação, né? Lendo aqui um pouquinho mais sobre os comentários, Ju, que estão maravilhosos hoje, gente. Obrigada por esses comentários maravilhosos. O Gilvan disse que a avózinha dele ensinava: o que não tem jeito, jeito está dado. E pior seria se pior fosse. Ah, essas avós, né, Gilvan? Que delícia. O Aurélio disse que a oração da serenidade, né, nos traz que resignado quando não posso modificar, né? Mas é necessário sabedoria para reconhecer essa necessidade. Muito bem, Aurélio. O Gilvan também disse que alguém já ensinou que obediência é a aceitação do cérebro. Resignação é a aceitação do coração. Mas aceitação não implica passividade. Há de ser dinâmica, isto é, se algo se pode fazer, que se busque fazer. Belas palavras, muito importante esse ensinamento. A Fábio disse que a mudança, às vezes, não é no exterior. Que muda é o nosso interior, né? Gilvan também disse que, de novo, né, que resignação não implica passividade. O Teles, oi Teles, obrigada por chegar aqui com a gente, disse que achava que resignação era ser passivo. Muita gente confunde, né, Teles? Eu por muito tempo achei isso também, que ser resignado era a pessoa que não se manifesta na vida, né? Que não tá ali
trabalhando as situações. Mas a resignação, ela não é nada passiva. Primeiro porque já parte do movimento íntimo de aceitar. Isso requer, né, para muitos de nós, isso não vem natural ainda, né? A gente tem os nossos gatilhos e os nossos instintos, que, né, como a Joana sempre nos traz, que são os nossos atavismos, né? Aquelas práticas automáticas adquiridas ao longo dos séculos, que a gente, né, usou muito ao longo da nossa jornada da revolta. A gente usou muito desse músculo. E hoje ele é forte. E o músculo da aceitação, da resignação ainda é fraquinho. Então a gente precisa trabalhar ele. E esse trabalho exige, né, força. Exige mesmo essa determinação. O Gilvan também disse que o Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 5º, exatamente, que é bem aí, Gilvan, que traz instruções dos espíritos no item 18, bem e mal sofrer, do Lacordaire, né, uma psicografia de 1863. A Vanessa comentou sobre, né, que é um momento muito abençoado. É mesmo, Vanessa, graças a Deus, né, que a gente tem um ao outro para se ajudar, para refletir juntos, né? Importante essa lembrança que a Ju fez, que resignação também nos pede, né, trabalho, né, que é ação. Emília, a tua fala sobre as bem-aventuranças serem uma escadinha, né? E antes vir a humildade e a mansuetude, também está um pouco ligado com um texto que eu li, que é de Kardec, está aqui no Evangelho. Eu não anotei o capítulo, gente, eu não lembro de cabeça, desculpa, mas está aqui no Evangelho, em outro capítulo, que Kardec fala sobre resignação também. E me lembrou, Emília, porque a gente tem que ser humilde, a gente tem que ser manso, daí a gente vai conseguir ter resignação, isso e aquilo, bem sofrer, né? Mas tudo isso, a gente só consegue começar a exercitar tudo isso se a gente começa a aprender um pouquinho de algumas coisas que a própria doutrina espírita vem esclarecer, que é que somos espíritos imortais, que a nossa vida continua. E Kardec, ele fala o seguinte, eu vou ler para eu não modificar a fala de Kardec, né, gente? O resultado da maneira espiritual de encarar a vida é a diminuição de importância das coisas mundanas, a moderação dos desejos humanos, fazendo o homem contentar-se com a sua posição, sem invejar a dos outros, e sentir menos os seus reveses e decepções. Ele adquire assim uma calma, uma resignação, tão úteis à saúde do corpo como a da alma. Então, olha que legal, gente. Acho que como um primeiro passo, talvez até como um exercício pré-resignação, né? Pré-ser manso, pré-ser humilde, é a gente lembrar que somos espíritos imortais, que a nossa verdadeira morada, ela não é aqui. Aqui é uma passagem, é a viagem que a gente está fazendo para se melhorar. Mas quando a gente lembra disso, as coisas mudam a proporção, né, Emília? O peso das coisas fica tão diferente. Então, até o sofrimento, ele muda quando a gente lembra disso. Então, o Evangelho, gente, eu esqueci de falar antes, mas a Conferência do Paraná, eles estão celebrando o aniversário do Evangelho segundo o Espiritismo, que comemora 160 anos. Então, o 160 anos Evangelho... esse ano. 160 anos esse ano, e é um presente, gente, que Jesus e Kardec, juntos com os outros espíritos, nos deixaram, que é para nos lembrar tudo isso, lembrar que somos espíritos imortais, e daí sim, a gente vai subindo essa escadinha das bem-aventuranças, e um dia, quem sabe, a gente consegue responder a enquete, né, Emília? De somos resignados sempre. Eu hoje não consigo. Eu não consigo ser resignado sempre, mas é um exercício que nem a Emília falou, né? De encarar como um aprendizado. Quantas situações, Emília, eu faço assim, ó, confesso para vocês. Jesus, uma prece, né, que eu faço para Jesus. Eu não sei o que eu tenho que aprender com essa situação. Eu não tô conseguindo entender qual que é o aprendizado para mim, mas me ajuda. Agora talvez eu não entenda, mas talvez amanhã, lá na frente, eu vá entender. Mas eu não quero me revoltar, eu só não tô entendendo ainda. Me ajuda a entender. Então, às vezes, a gente não consegue entender mesmo qual que é o aprendizado. É difícil o aprendizado, é difícil perceber. Mas vamos lembrar de orar, já que a gente está no capítulo das preces, né, Emília? Pedindo ajuda até para isso, né, Emília? A gente pode pedir ajuda.
Jesus me ajuda a entender o que eu tenho que aprender com essa situação, porque eu sozinha, na maioria das vezes, eu não dou conta, Emília. Veio uma palavrinha, quando eu estava te ouvindo, que uma das questões que estão ligadas à nossa incapacidade, às vezes, né, de enxergar as situações, é a dificuldade que a gente tem de perdão, de se auto-perdoar e de perdoar, né, os nossos irmãos. O perdão, ele não é para os outros, né, ele é sempre para a gente, mas às vezes ele envolve situações em que a gente está ainda envolto em mágoa, né, que a gente ainda está, né, enfim, alimentando mágoa, né? Então a gente precisa muitas vezes deixar ir, né? Ter esse movimento, né, de perdoar para que a gente consiga alcançar o aprendizado que está por trás ali das situações também. Nesse capítulo do Evangelho Redivivo, fala muito a respeito do auto-perdão, para que nós consigamos liberar, inclusive, as expiações, principalmente, né? Então, está relacionado também aí com a questão da resignação, né? A capacidade de se perdoar e de perdoar os outros. Uma outra coisa, você falou da viagem, né? De estamos aqui de passagem, então essa conexão com a viagem. Existem muitas formas da gente viajar, né? Tem gente que viaja de alguns jeitos, né? Tem gente que viaja cheio de bagagens, tem gente que põe uma mochilinha nas costas leve e vai, né? Então, acho que esses conhecimentos do Evangelho, eles nos ajudam a passar, né, por essa aventura da vida de um jeito mais leve, né, com mais tranquilidade perante as situações que nos acontecem. Então, gente, de novo, muito obrigada, tá? A todos por estarem aqui com a gente, por acompanharem o Evangelho, né? Por nos reunirmos aqui. É tão bom, é sempre tão bom para todos nós, né? E para a espiritualidade também, o recado que eles nos deixaram na semana anterior, né? Que a Ju comentou, que os corações pulsam, né? Do lado de lá também, assim como do lado de cá. E nos conforta saber disso, né? Sempre muito bom saber que estamos muito bem acompanhados. Que é um trabalho que a gente tomou carona, né? Mas é um trabalho que já existia lá do lado deles e a gente pôde aproveitar aqui do nosso lado, que bom. Então, vamos para a prece final e eu convido a todos nós, então, para fazer uma dessas preces. São 3 que Kardec nos deixou. Eu vou fazer a primeira delas, tem outras 2, né? Podem ir lá no capítulo 28, aproveitar essas preces no momento em que a gente mais precisa, às vezes não vem as palavras. Kardec sabe disso, né? Sabia disso e por isso nos deixou essas colinhas. Não é que a gente tenha que seguir, não é? As preces devem ser espontâneas e de sentimento, mas às vezes a gente precisa daquela ajudinha, né? Eu particularmente, né, tinha até um livrinho, muitos anos atrás, eu carregava esses livrinhos, que era um extrato só do capítulo 28 do Evangelho, livrinho desses pequenininhos de bolso, e eu usava muito. Usava até gastar, depois passava adiante, né? Hoje eu não tenho mais, mas ainda recorro a esse capítulo quando preciso. Então, vamos todos juntos ficarem mentalizando aqui aquele momento, aquela situação, aquela aflição, que cada um sabe qual é a sua, né? Para que a gente possa pedir a Deus nesse momento. Meu Deus, sois soberanamente justo. Todo sofrimento neste mundo deve ter, pois, sua causa e sua utilidade. Aceito o motivo de aflição que venho de experimentar, como uma expiação das minhas faltas passadas e uma prova para o futuro. Bons espíritos que me protegeis, dai-me a força de suportá-los sem lamentação. Fazei com que seja para mim uma advertência salutar, que aumente a minha experiência, que combata em mim o orgulho, a ambição, a tola vaidade e o egoísmo, e que ele contribua assim para o meu adiantamento. Tenhamos todos uma semana com muita paz, com muita tranquilidade e com muita resignação. Que assim seja.
Assim seja. Boa Obrigada, noite. Ju. Obrigada a todos. Tchau. Até semana que vem. Tchau, tchau.